Fala pessoal, voltamos. Opa, galera, chegando aqui no Meeting agora. Bom O estar aqui com assunto, vocês. Espera aqui o professor aqui chegar também. enquanto os professores vão chegando, eu vou falar para vocês como é que vai acontecer a dinâmica. Quero que vocês mutem o microfone, todo mundo a partir de agora. E aí vocês podem ir lançando a dúvida tanto aí no chat do Meet, quanto vocês podem abrir o microfone e falarem. Se quiser abrir a câmera também, sintam-se à vontade, vai ser a critério de vocês. Mas a gente vai deixar aí uma porta aberta para todo mundo comentar e tirar dúvida com os professores aí. Tudo bem? Então, vão comentando aí no chat. Se vocês quiserem pedir para abrir o microfone, peçam que eu consigo aqui abrir o microfone de vocês, tá bom? Essas são as diretrizes. Vamos começar? Entrou o professor Aquiles, O falta professor aqui só a chegou. Kinara. Quando a Kinara entrar, a gente já dá início. Vão comentando aí no chat, vão colocando as dúvidas. A gente vai deixar também o link aqui também do formulário, para quem ainda não conseguiu pegar lá no YouTube. A gente joga aqui também para vocês pegarem um certificado. De bola. Falta só a professora Kinara. Olha, entrou a professora Kinara, e aí já vamos dar início a vocês. Já passou as orientações, foram breves, e aí eu vou começar com a primeira pergunta que tem aqui, que é do Tiago Calçar. A professora poderia falar sobre a robótica na EF, por favor, e como ela sugere as atividades para os alunos pequenininhos. E aí, professora Kinara? Robótica onde? Na educação infantil? Isso. Bom, hoje a robótica na educação infantil é uma área que me instiga bastante. Deixa eu só fechar ali a porta, porque tá dando o microfone. Aqui fechou a porta? O legal é que estão um do lado do outro, né? Para quem não sabe, eu e aqui somos casados, então a gente tá no mesmo espaço. Tô de quarentena aqui. A gente tá brigado aqui. Não posso ir para lá, não. Não lavei a louça hoje. Gente, então, assim, a área da educação infantil, a robótica na educação infantil me instiga bastante. E quando a gente fala em aplicar robótica, né, integrar a robótica ao contexto da educação da infância, é um desafio, né? Primeiro porque a gente tem aquela dimensão de espaço-tempo, né? Principalmente nas escolas particulares, onde tem hora para tudo, né? Tem hora para atividade da tarefinha, tem hora da aula de música, tem hora para tudo. E a robótica, dentro da educação infantil, ela requer um tempo maior de maturação, de desenvolvimento. E quando a gente fala em robótica e educação, considerando as várias infâncias, né? E as várias crianças, porque não existe um conceito de criança único. Se a gente for olhar para o lado, as crianças são diferentes, as crianças têm histórias diferentes, atribuem significados para o mundo de modo diferente, e existe uma lógica própria, aí que é a lógica do pensar infantil. E como é essa lógica do pensar infantil? Né? É através da fantasia, é através da imaginação. Quem tem filho em casa, quem tem irmão mais novo, né, ou primo, deve observar muito que as crianças brincam, as crianças ficam muito nesse mundo de fantasia, constroem lógicas próprias de pensar, teorias próprias de pensar, como a gente costuma falar dentro da pedagogia de Malaguzzi. E essas teorias, né, que são hipóteses das crianças sobre como elas percebem o mundo, né, como elas percebem a si e ao mundo, faz a gente repensar as nossas práticas de robótica na educação da infância. A gente precisa considerar esse contexto, a gente precisa mais do que nunca
Ouvir as crianças, porque dentro do processo da educação infantil, o currículo da educação infantil é feito a partir do ponto de vista da criança. A educação infantil, ela não funciona igual ao ensino fundamental, por isso que existe essa demarcação própria, educação infantil, não é ensino infantil. Porque existe uma lógica própria de pensar da criança que deve ser considerada pelos professores e professoras no seu contexto de planejamento. Porque o currículo, ele é estruturado a partir da expressão da criança, do que a criança traz do seu cotidiano para dentro da escola. E as práticas de robótica na educação da infância tem que seguir essa lógica. A gente não pode sair dessa lógica, que é uma lógica própria da educação infantil. A gente precisa inserir a robótica a partir de um contexto de escuta da criança, né? De pensar robôs, pensar a montagem, pensar a programação de acordo com os anseios daquela criança. Vou dar um exemplo. No NEI. No NEI, as alunas bolsistas do projeto no NEI estavam, posso citar também dos projetos do LATIC, estavam fazendo essa fase diagnóstica junto aos alunos da educação infantil. E ouviram lá que queriam construir um robô dinossauro. Queriam estudar sobre dinossauro, queriam saber como era na época dos dinossauros. Imagina para um professor de robótica educacional pensar um robô dinossauro, né? Mas eles precisam partir disso, partir dessa lógica da criança, da curiosidade da criança, porque é assim que o currículo da educação infantil funciona, certo? Eu não sei se eu me fiz entender, mas eu acho que dentro da educação infantil a gente tem que seguir a lógica da educação infantil e a lógica do pensar infantil, que é um pensar na inteireza, é considerar a inteireza daquela criança, né? Não é aquela criança que vai trabalhar a parte motora, depois vai trabalhar a parte artística, depois vai trabalhar a parte alfabetizadora. Não, tudo acontece de uma forma relacionada. E na robótica também tem que ser assim. Uma coisa que nós, só complementando, né, e trazendo um pouco para o nosso fazer dentro do grupo de pesquisa de robótica educacional, né, da NatalNet, né, a gente tem um projeto, a gente colocou até o arroba dele, Robótica no NEI, que traz que a problemática justamente é esse ambiente da educação infantil, né, um problema em aberto. Como trabalhar hardware, open hardware de baixo custo, né, como trabalhar o Arduino dentro da educação infantil. Esse é um problema, né? Esse é um problema em aberto, né? A gente tem algumas soluções aí, mas é algo muito delicado, né? Então, a gente está desenvolvendo, com pesquisadores, pensando isso, né? Pensando novas formas de utilização, inclusive do URA, né? Como utilizar o URA para a educação infantil? Que modificações a gente poderia fazer para isso, né? Então, são coisas que a gente está discutindo, que isso aí rende temas de iniciação científica, de mestrado e de doutorado, né? Então, tem muita coisa para ser pesquisada nesse universo da educação infantil, e quando você coloca o open hardware aí, então você ainda amplia tudo isso, tá? Só complementando. Show de bola. Vamos dar continuidade aqui às perguntas. David Vasconcelos, ele pergunta, professores, existem planos de parceria para levar o projeto URA para outros institutos federais? Quem pode responder é Aquiles, Orivaldo? Acho que eu posso falar um pouquinho e Aquiles complementa depois, né? Estão ouvindo bem aí, né? Sim, professor. Pronto. Assim, uma estratégia de expansão que a gente tem feito é tentar trazer pessoas, né, professores, alunos de outras instituições para ter a capacitação do URA. E aí, nesse processo de interação, né, na capacitação, eles vão entendendo como a gente, digamos, trabalha esse conteúdo de robótica, trabalha com o robô do URA, e aí, naturalmente, esse conhecimento pode ser levado para outras instituições, né? Essa, digamos, é uma forma tradicional. Mas a gente está aberto para poder dialogar, para poder pensar, para poder trabalhar junto outras estratégias, né? Então, assim, uma primeira estratégia a gente tem cursos abertos, a ideia é que, eu falei que a gente tinha 4 turmas em 2019.1, 5 turmas em 2019.2, e agora, né, quando voltar a pandemia, ou até online, a gente tem uns cursos online já acontecendo, vocês podem interagir com os cursos online, e quando a gente voltar da pandemia, a gente pode pensar em estratégias de como
levar o URA para uma outra instituição, para outra escola, ou como vocês podem participar dessas oficinas junto com a gente lá na UFRN, né? Então, assim, levar o URA a gente pode pensar, como viabilizar. Então, a gente está aberto a realmente a poder executar o URA em outros lugares, né? Então, acho que aqui eles podem complementar, até a professora Kinara também. Justamente, a ideia do URA é open hardware, open software, open content, open tudo, né? A gente quer deixar isso aí e criar esse network, né? Com esse objetivo de levar a ciência e a tecnologia para o Brasil inteiro. O que a gente precisa, a gente tem uma estrutura onde a gente tem líderes, né? Então, se vocês querem fazer parte disso, né? Querem colocar uma célula, a gente organiza em célula, uma célula do URA, é só entrar em contato, né, com a equipe, vocês vão ter acesso a esse conteúdo e a gente vai junto, né, trabalhar, né? Eu vi que Miss Line aí fez uma pergunta parecida, né, para o interior, né, como levar para o Seridó. Então, ela que é uma ex-aluna do IF, né, pode levar, sim, ser a cabeça disso tudo e levar isso também para o interior, né, na verdade, a ideia é que chegue em todas as cidades, né. Como fala o professor Aquiles, né? Levar o URA para o mundo, né? Só reforçando uma coisa pode depois. falar, professor. Olha, então, eu acho que eu estava pensando aqui, uma estratégia agora, nesse momento, vocês acompanharem o curso online, interagir no videochat, né, interagir nos nossos canais de comunicação, e a gente está super aberto para formatar novas estratégias de atuar, né, atuar localmente, né, perto de vocês, ou vocês trabalharem junto com a gente lá na UFRN. Desculpa aí, Highlander, cortar Nada, você. professor. Não, Vamos lá, a fala é de vocês bem. aqui. Valeu. Até a gente pode citar como exemplo a turma de professores de pureza, né? Do ano passado, que, tipo, a gente também teve uma troca que os alunos, os voluntários do URA iam para a pureza para ajudar os professores de lá e vinham professores de lá para participar do curso de professores aqui, né, professor Ivaldo? Perfeito, mas assim, acho que esse exemplo é bem legal de como é viável hoje já executar essa interação, né? Boa, bem lembrado, Highlander. Highlander, você que é o chefe aí, libera o pessoal, quem quiser fazer a pergunta também, mostrando o vídeo, falando. Eu pedi para o pessoal abrir aí o mic, se quiser aí. Quem quiser falar, aparecer, né, falar um pouco Exatamente. Perguntar, falar um pouco de experiência. Também eu acho interessante, né, esse espaço que a gente tem aqui, né, porque dá voz, né, a todos os makers aí do nosso estado. E do Brasil, né, a gente viu que tem gente do Brasil inteiro aqui já nessa. Acredito que o Jason aí, ó, abriu a voz aí, já mostrou o estúdio dele aí atrás. Cara fera aí. Deixa eu só perguntar aqui uma pergunta aqui interessante, para depois para o pessoal abrir o mic aí e a Khan, se quiser. Como vocês acham que deveriam trabalhar a robótica educacional durante a pandemia? Aí vale para os três aí, a opinião de vocês. Aquiles? Então, isso já está sendo feito, né? Como a gente falou, a gente cunhou o termo lá, robótica educacional à distância. Obviamente, com esse ambiente aí, onde os robôs não podem mais trafegar, o robô é caro, né? Normalmente ele era compartilhado, né, com várias crianças, então a gente não consegue mais nem compartilhar e muito menos ficar levando o robô de um lado para o outro, né? Então a gente está partindo mais para uma abordagem mais de simulação, né, de robótica, pegando ampliando aí, pegando não só a robótica educacional, como indo para o pensamento computacional, né, onde a gente consegue trabalhar, além da robótica, a gente consegue trabalhar a programação e até a computação desplugada, né, que aí você ensinar conceitos de ciência da computação sem a necessidade de tecnologia, né, de aparelhos eletrônicos. Então, é uma maneira que a gente está fazendo para fazer uso, né, para fazer uso dessas ferramentas durante a pandemia, né. Show de bola. Professora Kinara? Eu queria complementar. Eu acho que, para além disso, da iniciativa da RoboEduc, que é bastante louvável e vai possibilitar a robótica chegar, né, aos mais distintos contextos, eu acho que vou pegar uma parte da fala de Aquiles, que a robótica está inserida numa grande área.
que é o pensamento computacional, tá? Então, existem várias iniciativas, né, de órgãos de pesquisa, de universidades, orientando sobre o uso do pensamento computacional, porque a base da robótica educacional é pensar computacionalmente. Nós programamos, nós resolvemos problemas com o uso da computação, e o pensamento computacional, ele é um grande guarda-chuva, pelo menos é assim que eu enxergo. É o grande guarda... Nem sou da área da computação, eu sou pedagoga. Mas é assim que eu enxergo. Então, assim, existem vários organizações como o Programa E. Existe um guia que eu recebi há pouco tempo atrás, do professor Charles Madeira, que é um professor do programa também de Inovação e Tecnologia Educacional, que trabalha com pensamento computacional. Ele tem até um projeto de formação de professores para o pensamento computacional. Ele criou um guia do pensamento computacional, posso estar depois compartilhando aqui no chat, que dá dicas, tanto é que tem a cartilha do Programa E, que tem várias atividades desfogadas que podem ser feitas junto à família, dentro de casa, né? Inclusive, esse guia do pensamento computacional foi elaborado justamente pensando nesse período de isolamento social que a gente está. Então, uma outra iniciativa é nesse sentido, né? De a gente entrar em contato com as dinâmicas do pensamento computacional, né? Por meio de brincadeiras, de interações, que convergem para esse aprendizado. Então, essas duas cartilhas, vamos dizer assim, elas instruem nesse sentido. Então, é uma possibilidade. Professor Iva? Só para complementar, a gente tem os cursos online, né? Seria uma forma de trabalhar agora, de imediato, nessa quarentena. E aí, esses cursos online surgiram justamente porque a gente estava na quarentena. Então, não existia essa ideia de curso online de robótica no URA antes da quarentena. Então, a gente tem os dois principais canais de comunicação para divulgar os cursos e mostrar o conteúdo dos cursos, que é o nosso Instagram e o nosso canal no YouTube, né? Então, pelo YouTube vocês conseguem acompanhar os vídeos que saem toda semana, e a gente já está na segunda semana do curso. Não significa que vocês vão ficar atrasados, muito pelo contrário. O vídeo está lá disponível, e quem quiser acompanhar, assiste o primeiro vídeo. A gente trabalha com ferramentas online, simuladores, e aí no vídeo explica tudo bem direitinho, e dá para vocês trabalharem junto com a gente, com o do URA, nessa quarentena. Vamos juntar forças aí e expandir esse conhecimento. Beleza. Aprende de casa, né, professor Ivaldo? E aí eu vou pedir para o Alexandre, se ele tiver disponível o mic, para ele abrir aí para a pergunta que ele fez. Estou apoiando um projeto de startup aqui em Portugal para a integração do Open Hardware para a educação infantil. E como integrar, o URA é o parceiro deste projeto. Eu acho que ele falando melhor sobre o projeto e propondo aí parcerias, né, professores, com os projetos que a gente tem, facilitaria. Alexandre Dalmax, você pode falar um pouquinho melhor? Vamos ver se ele consegue abrir o mic aí. Senão a gente espera e já dá outra vez para outra pessoa aí. Acredito que o Jason quer falar aí. Bora, Jason. Opa, estão me ouvindo agora? Sim. Ok, perfeito. Professora Kinara, primeiro, boa noite a todos, né? Estava acompanhando lá no YouTube. Professora Kinara, eu tive participando em 2 lives no Arduino Brasil e também no da Secretaria daqui de Ceará Mirim, e surgiu meio que um debate ali, um tema quanto aos professores da rede pública, aquelas escolas mais afastadas, de repente os interiores. Já está na hora de atingi-los, de trazê-los também para a robótica educacional, ou seria pular alguma etapa? Seria, por exemplo, tentar atingir a eles, sendo que a gente ainda não atingiu a todos do centro, por exemplo? Oi, Jason. Bom lhe ver. Essa discussão que você coloca é bastante significativa, do meu ponto de vista. Aí a gente trata de dois temas, vamos dizer assim, que é a inovação. O que é inovação? Né? A inovação, para mim, para dentro do contexto do qual eu trabalho, tem um sentido,
E para o contexto, quando eu falo inovação tecnológica, tá? De uso de tecnologia, de acesso à tecnologia. E quando eu falo inovação para o contexto da zona rural de Angicos, por exemplo, essa inovação, ela tem outra conotação, tá? Em termos de uso de tecnologia. Só que isso não impede, que aí eu vou trazer outro aspecto, isso não impede do sujeito, né? O sujeito, a criança que é um sujeito de direitos, né? O que eu quero falar quando a criança é sujeito de direitos? Desde a Constituição de 1998, ela está lá dizendo que a criança é um sujeito de direito. Isso é reafirmado na Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 da Educação. Direito ao quê? Direito à família, à vida, à alimentação e à educação, ao respeito, à democracia, enfim. E eu vou focar na educação. A criança tem o direito de ter contato com o patrimônio cultural da humanidade. A robótica é um patrimônio cultural da humanidade. Certo? Agora, a gente precisa observar cada contexto e adequar isso a cada contexto, né? Então, quando eu falo de inovação, às vezes, o nível, vamos dizer assim, não sei nem se esse é o termo adequado, o nível de letramento digital, o nível de inclusão digital, ele é muito diferenciado. As crianças da zona rural talvez não tenham nem um celular. As crianças da zona rural ainda estão na TV e no rádio, talvez. Não sei que contexto é esse. Por exemplo, Angicos, nós dialogamos semana passada, sexta-feira passada, com a secretária de Educação de Angicos, para pautar algumas ações do LATIC, voltado para a formação do professor, e a gente escuta da secretária que, na zona rural do município, como é que estão sendo as atividades? A professora tem as atividades em mão, imprime, vai na casa do aluno, entrega a atividade para o aluno faz a atividade e volta na casa do professor para deixar a atividade. Esse é o remoto da zona rural de Angicos hoje. Não existe conexão, não existe tecnologia, não existe uma infraestrutura que possibilite esse aprendizado remoto, né? Então, está todo mundo tendo que se adequar. Então, que tipo de inovação a gente tá falando dentro desse contexto, né? Que tipo de tecnologia a gente vai utilizar? Obviamente que a gente tem que ouvir os alunos, tem que ouvir essa comunidade, tem que ouvir os interesses deles para poder pensar em que tipo de tecnologia a gente vai trabalhar naquele momento. Mas, especificamente da robótica educacional, eu vou me pautar na criança como sujeito de direitos, direito à aprendizagem, direito a ter condições de se apropriar do patrimônio cultural, científico, tecnológico. Então, ela tem esse direito. Agora, cabe ao professor, né, cabe à gestão pública, pensar estratégias de como fazer a criança se apropriar desse conhecimento. E isso demanda várias outras coisas. Demanda uma aprendizagem, demanda uma formação, demanda uma vontade, que eu acho que é a primeira coisa, essa vontade, né, de mudar, de aprender, que ainda, infelizmente, a gente não enxerga nesses professores de anos de carreira aí. Há uma acomodação, infelizmente, eu preciso dizer isso, eu sou da área da educação, mas há uma acomodação, aquela rotina. E, de repente, vem algo inédito e, pum, vira a chave de uma hora para outra. E você vê esses profissionais sem saber o que fazer, que é a realidade do município de Angicos, né? Várias questões, né? Os professores não sabem usar a tecnologia para fazer ensino remoto. Elas não sabem e outras não querem. Tem resistência. E essa é a realidade hoje, não só de Angicos, mas acredito de muito do Ceará-Mirim, enfim. Então, eu acho, sim, que a criança tem o direito de ter acesso a esse tipo de conhecimento. Agora, cabe a sabedoria de quem vai mediar isso, gestão pública, professor, como é que esse conhecimento vai chegar lá na ponta. Certo? Certo, professora, obrigado pela resposta. Inclusive, conversando com o pessoal aqui, eu tenho até trazido, entre aspas, uma polêmica para mim,
né, que é dizendo que muitos dos professores eles têm medo da tecnologia. E aí, aqui dentro da cidade, eu estou tentando até fazer meio que alguns desafios. Professores, venham, dá uma olhada no conteúdo, tem bastante conteúdo por aí, e é isso que eu tenho falado para eles. Obrigado, professora. Obrigado, pessoal. Show de bola. Acho que isso é uma lógica, só para complementar, Sim. Sem problemas. cultural. Isso é cultural, está arraigado, e é muita luta para que isso mude. Entendeu, Jason? Mas estamos aí. Vamos que vamos. O legal, o professor Aquiles vai falar aí. Manda a voz, Aquiles. Não, esse negócio de luta, né? Jason está trabalhando com robótica educacional há bastante tempo, né? Desde que ele fazia as primeiras disciplinas de programação já vem, é um cara que gera conteúdo, né? Acho que quem foi da ECT aí já consumiu dos vídeos dele, né? E é um entusiasta da robótica. Tem um canal, né? Eu até peço para Jason, por favor, deixar também o link do canal dele e peço para o pessoal seguir, ver, tem muita novidade, muita coisa boa. Contribuiu com o projeto URA, contribuiu com toda aquela histórica que a gente falou, com a RoboEduc, com ele foi um dos caras responsáveis pela materialização das primeiras versões do RoboEduc Inbox, então é um cara que entende bem disso aí que ele está falando, né? E principalmente agora nessas lutas aí de convencimento, né, do poder público que o negócio funcione e que preste, que a gente precisa mais disso, né? Valeu, Jason. Tamo junto. Obrigado, professor. Até comentei ali para não me fazer chorar aqui. Colocar lá o link. Show. Vamos ver se o Alexandre conseguiu resolver o problema do mic. Alexandre Dalmax está por aqui. Se não tiver, a gente passa... Lá em Portugal já são que horas? Mais de meia-noite, né? Acho que a gente pode tentar comentar a pergunta dele, né? Talvez falar. 1h20. Deixa eu formular aqui para vocês. Estou apoiando um projeto de startup aqui em Portugal para integração do Open Hardware para a educação infantil. Como integrar o URA como parceiro desse projeto? O URA para o mundo aí de Aquiles. Assim, eu posso comentar um pouquinho e Aquiles pode concluir aí, né? Porque a gente teve, nos últimos anos, um foco muito grande no ensino médio, né? E a partir, assim, dessa maturação desse hardware, né, dessa concepção do robô URA para o ensino médio, a gente está começando a perceber que existem possibilidades para trabalhar também com o ensino fundamental, né? E essa experiência em Pureza foi mais ou menos esse caminho. Embora em Pureza a gente tenha trabalhado com os componentes mais isoladamente, computação desplugadas, né, a montagem digamos, protótipos mecânicos baseados em, como posso dizer, vamos pensar em materiais recicláveis, né? Então a gente fez uma mix, né, de componentes, de tecnologias e de possibilidades, e a gente experimentou muita coisa. Eu acredito que de imediato a gente tem que amadurecer um pouco mais o formato do URA para o robô URA em si, né? Mas o nosso contexto de trabalhar com Open Hardware, acho que a gente tem experiências interessantes e a gente pode compartilhar essas experiências, né? E a professora Naide foi uma pessoa que ajudou muito. Por outro lado, o professor Aquiles é uma pessoa que está trabalhando com educação infantil, e a professora Kinara também está trabalhando com educação infantil há muito tempo, então talvez eles consigam falar melhor sobre esse aspecto aí, né? Daí, Aquiles. Dalmax, a gente está respondendo sua pergunta. Chegou aí? Consegui. Tá me ouvindo agora? Tô sim. Foi a primeira pergunta, né? Foi aquela do hardware. Qual foi, Highlander, que você leu para ele? Você leu aí? Foi aqui do Open Hardware. Isso. Na realidade, o que estamos fazendo aqui é o seguinte: eu estou apoiando o desenvolvimento de uma startup cujo foco exatamente está focado em aproveitar as características do Open Hardware e desenvolver um sistema, basicamente um sistema de conexão que orienta, ajuda a criança a utilizar o Open Hardware na parte da montagem, né? E, logicamente, depois na parte da programação. Então, tem todo um desenho que está sendo feito com esse objetivo, né? E, basicamente, ou seja,
Do ponto de vista acadêmico, seria interessante buscar algum tipo de parceria. E, além de tudo, do ponto de vista pedagógico, né, exatamente testar essa tecnologia, essa metodologia, ver como isso vai funcionar, entendeu? Eu acho que assim, o URA, né, é um projeto Um Robô por Aluno, né, então a ideia de fazer um hardware de baixo custo que possa chegar para todos, né, não necessariamente é o mesmo robô, né, quando a gente fala o URA ele já teve vários robôs, né. Não, mas Aquiles, aí na realidade não passa pelo robô propriamente dito, entendeu? Passa Sim, não, perfeito. Seja, como descer o nível do robô que tem hoje. Você estava comentando um pouquinho antes, que é a questão da dificuldade, aliás, acho que foi a Kinara que comentou, da dificuldade de como é que faz com que uma criança manipule esse tipo de hardware, né? Então, esse era o desafio dessa startup, fazer isso. Sim, só concluindo, então o URA é um robô por aluno, né? A gente tem esses hardwares, né? Então, para ficar mais genérico, tem esses hardwares que são utilizados para o ensino de diversas coisas, né? Dentre elas, programação, montagem, né? Robótica como um todo. Então, antes a gente tinha um N-Bot, hoje a gente chama os robôs, tem um N-Bot, tem um EcoBot, hoje a gente chama de URA V1, V2, V3, né? Mas eu acho que o que mais interessante que a gente está criando aqui é uma rede, né? Um network de pessoas que utilizam e consomem open hardware, né? E tem várias ramificações aí onde a gente pode testar várias turmas. Então, uma vez chegando um hardware desse, da Max, aí, que também seja open hardware, etc., eu acho que ele entra na rede, né? A gente pode fazer projetos de pesquisa para, de repente, executar, utilizar ele dentro do NEI, né? Que é uma escola de aplicação aqui de educação, Núcleo de Educação Integrado, não é isso, Kinara? Núcleo de Educação da Infância. Da infância, né? Então, a gente pode fazer a utilização, fazer esses testes, porque é um grande laboratório, né, o que a gente tem aqui, e colher esses resultados até para melhorar, né, servir de feedback para os projetos, né? Outra coisa, vi muita gente perguntando quanto é, dentro do GitHub, né, do projeto, né, sem acesso o Instagram, do Instagram tem os links lá para o Git, etc. Se não tiver, vai ter a partir de hoje, né? Então, coloca lá o GitHub, lá dentro vocês têm todos os projetos abertos, você pode baixar, mandar imprimir, comprar, tem os links para adquirir essas partes, né? Uma coisa que a gente está caminhando também é para ter uma parceria para já fazer a fabricação desses robôs, né, em larga escala para baratear ainda mais esse kit, né? Do mesmo jeito que o Arduino tem um projeto open e tem empresas parceiras que vendem, a gente está tentando fazer essas parcerias com empresas daqui, né? Deixa eu só colocar aqui. Oi, Dalmax. Boa noite. Boa noite, Kinara. Quando a gente coloca essa questão do URA para a educação infantil, várias questões me vêm em mente, né? E a principal delas é em relação ao hardware, né? Como é que a gente possibilita, dentro da estrutura que o URA tem hoje, a possibilidade da recriação, né? Acho que aqui eles até já falou de algumas possibilidades de botar papelão, das crianças terem a possibilidade de ter alguns moldes e estruturarem algo em cima do que já se tem feito, né? Porque aí, de repente, a gente pode ir naquela perspectiva da infância, de que eles são os protagonistas, de que eles trazem histórias, de que eles são o centro do processo curricular da educação da infância, né, onde a gente precisa ouvi-los, necessariamente ouvi-los, de fato, porque a partir do fundamental isso não acontece, é de cima para baixo, né, o conteúdo. Na educação infantil é uma outra lógica, é a lógica de uma aprendizagem mais horizontalizada, vamos dizer assim, onde a criança, ela constrói, ela faz parte ativa da construção do currículo. Então, se a gente obedecer a essa lógica, que é a lógica que as diretrizes daqui do Brasil, né, curriculares da educação infantil rege, que eu acredito que não difere de Portugal, né, isso que a nossa Base Nacional Curricular diz também, defende e reafirma,
para a gente trabalhar com essa lógica de pensar infantil, da imaginação, da fantasia, do faz de conta, né? E como é que a gente, nessa estrutura que o URA tem sólida, a gente pode recriar novos hardwares para adaptar a vários contextos que as crianças vão criar. Aí eu vou usar Parpet para criar esses vários micromundos, né, de cada uma dessas crianças, né? Já que é um robô por aluno, cada aluno é um mundo ali dentro, né? É um anseio, experiências. Como é que a gente vai materializar isso com o URA, quando tem um arcabouço fechado, né? Hoje, né? Pensando hoje no URA. Então, quando eu penso no URA para a educação infantil, essa questão, né, da gente pensar e maturar essa ideia para posteriores projetos do URA, dentro da educação da infância. Bom, eu sou um apaixonado por esse tipo de trabalho com materiais mais livres, né, para as crianças. Eu não sou pedagogo, na realidade a minha área é tecnologia, depois trabalhei com... Bom, vocês conhecem um pouco a minha história. Agora, eu trabalhei com criança dentro do movimento escoteiro, né? E que tem, ou seja, que exatamente trabalha essa questão da liberdade da criança, dela poder criar o mundo dela e trabalhar o mundo dela. Então, eu sou naturalmente um apaixonado pelo trabalho com papelão, com material reciclável, porque a criança, de um pedaço de papelão, ela faz milhares de coisas, né? E ela consegue extrair daquilo ali brincadeiras que nós, talvez como adultos, já tenhamos perdido essa capacidade. Agora, eu vou até aproveitar e emendar, eu não quero monopolizar também, mas eu quero só emendar uma pergunta, Joaquinara, e até brinquei com o Aquiles que, a hora que tiver aí um mestrado à distância, né, eu quero ser seu aluno, mas, assim, dentro dessa liberdade que a criança tem, é possível a gente trabalhar determinadas regras no sentido de que você tem liberdade de desenvolver e de criar, mas essa liberdade tem que seguir determinadas premissas. É possível isso? E aí eu já me retiro para deixar outras pessoas participarem também, né? Dalmax, não só é possível, como é necessário, né? Existe uma leitura errônea, né, dessas abordagens mais interacionistas, construtivistas, né, de que a criança que tem que tocar o barco, né? A criança é livre, a criança pode fazer o que quer, mas não é essa a leitura correta da teoria. A criança, a base para a gente pensar práticas pedagógicas com a robótica educacional, por exemplo, a base para a gente pensar essas práticas é a partir da realidade da criança. Não quer dizer que ela tem que fazer tudo dentro de uma sala de aula e que tudo é permissivo, não. Ela precisa saber que ali é uma instituição que tem regras, que tem hora, que tem tempo determinado. Elas necessitam disso. Mas, quando eu falo que o centro do processo é a criança, né, eu estou falando criança, mas isso pode ser jovem, a gente pode adaptar isso para qualquer público, é porque a gente precisa ouvi-las. E quando eu falo que o currículo da educação infantil se constrói a partir dessa perspectiva, é porque realmente a gente precisa dar voz a essas crianças. Né? Quando a professora da educação infantil entra em sala de aula, ela não tem conteúdo pronto como a professora do fundamental, que a gente chama aqui. Ela não tem um livro, ela não tem um conhecimento organizado, fragmentado em disciplinas. O que a professora da educação infantil tem é um mundo, né? É todo esse patrimônio cultural que o objetivo desse professor é sistematizar e problematizar isso em sala de aula com as crianças. Ela chega na sala de aula, né? Aí existem muitas críticas, né, daqueles professores que trabalham com projetinhos. Quando eu digo projetinhos agora é Natal, então todo o projeto da escola é voltado para o Natal, agora é Páscoa, né? Não, agora é festa junina, não, agora é Carnaval, né? Existem escolas que têm essa base, né?
que não escuta a criança, que vai trabalhando aquele calendário por meio de atividade e tem uma perspectiva escolarizante, que é o que se critica dentro da educação infantil. Né? Então, quando a gente vai pensar em usar robô na educação infantil, como recurso didático, a gente tem que conhecer a lógica da educação infantil, né? Partir desse princípio. Né? Se você vai se adequar a uma escola que é feita de projetinho temático, né, de Páscoa, como eu falei, de divisão, de compartimentação, você vai se adequar àquela regra. Agora, que existem escolas assim, né, por falta de conhecimento, por falta de busca de saber, nós temos diretrizes, nós temos bases que orientam a atuação desse professor aqui no Brasil. Né? Mas a gente sabe que isso muitas vezes não chega, né, lá na ponta. E vai se construindo um trabalho na tentativa e erro, sem o conhecimento teórico respaldando isso. Então, assim, elas precisam ter regras, elas têm tempos, existe uma rotina. A rotina é necessária para que a criança se sinta segura, né? Que ela saiba, agora é hora do lanche, mas logo após isso a gente vai entrar em sala de aula e a gente vai dar continuidade àquele projeto de robótica. Depois do projeto de robótica, vai vir a hora da contação de histórias. Então, a criança precisa saber que existe uma rotina, né? O que seria de nós quando a gente está sem um planejamento, né? Sem saber a sequência. Hoje eu vou acordar, não sei o que vou fazer. Né? A gente fica meio desnorteado. Do mesmo jeito que a criança precisa de uma referência afetiva também, né? Para isso. Então, não existe essa questão de liberdade demais. Quando eu falo de ouvir as crianças, do currículo se pautar na criança, é porque realmente, dentro da lógica da educação infantil, não existe um conhecimento curricular fragmentado disciplinar. A lógica é outra. Por isso que a gente precisa ouvi-las. Perfeito. Obrigado. Acho que eu posso complementar um pouquinho aí também, né? Essas últimas experiências que a gente teve com URA, né, principalmente lá em Pureza, elas abriram, digamos, uma nova perspectiva para o URA também, né? Antes a gente pensava que era inviável usar o URA para a educação infantil devido à construção do URA ela ser, digamos, um pouco mais delicada, né? A gente precisa de uma montagem, de um conhecimento um pouco mais, digamos, motor, precisa de uma estrutura motora melhor desenvolvida para usar o URA. Mas, por outro lado, né, como a professora Kinara falou, a gente precisa entender o mundo da criança, de alguma forma a gente precisa guiar essa exploração. Eu não vou induzir a criança a fazer alguma coisa, mas eu vou guiar ela a explorar um determinado mundo, né, um mundo reduzido, um micromundo. E aí o URA traz uma perspectiva interessante, porque eu tenho uma base, e a partir dessa base eu posso construir qualquer coisa em cima do URA, né? Então essa base pode ser sólida, robusta, mas eu posso construir uma mãozinha, uma garrinha, alguma coisa que pisca, eu posso colocar um sensor, né, um sensor de distância, um sensor de cor, e todos esses sensores e a montagem desses sensores, ela pode ser facilitada, né, pode ser de encaixe. Então, a partir dessa base, eu consigo construir uma ferramenta de fácil interação, e a partir dessas interações eu consigo explorar um determinado conceito, um determinado conhecimento, uma determinada área, né? Então, acho que essa é uma perspectiva que o URA traz, digamos, de bem positivo. É claro que a gente precisa amadurecer, mas, por outro lado, a gente já está caminhando nessa direção, no sentido de, por exemplo, trabalhar com MicroPython, e a partir da MicroPython, na verdade, trabalhar com a internet. A partir do momento que eu conecto o URA na internet, eu posso criar camadas de abstração e a interação com o robô ela fica facilitada, né? Eu posso criar uma linguagemzinha de bloco muito bem simples, né? Em que os comandos são desenho e figuras com setas, e a interação com esse ambiente facilita a interação do pequeno, né? Só que tudo isso ainda está em fase de, digamos, de construção, né? E talvez sei lá, com essa fala, né, de Dalmax, e com esse interesse também de Dalmax, a gente possa amadurecer um pouco mais nesse sentido, né? A partir das demandas, né, que você pode trazer, a partir do ambiente, das ferramentas que a gente tem em mãos, como é que a gente amadurece também nesse sentido, né? Então, acho que pode ser, sim, digamos, uma interação muito proveitosa para ambos os lados, né? Uma coisa super importante aqui, que a gente acho que não deixou muito em evidência ainda, é que essa nova versão do URA, né, seu objetivo é você baixar o custo, né,
por mais que o robô fosse barato, você precisa de um ambiente para você programar esse robô, né? Normalmente a gente precisa de um computador. Aí você já fica caro de novo, né? Pô, era barato, agora precisa de um computador, né? Aí ficou caro de novo. A gente quer barato mesmo, né? Então, nova versão do URA, ele sai do Arduino, vai para o ESP, né? Com o ESP, como o Orivaldo falou, ele consegue criar uma página, criar uma rede ali, onde o celular do professor, que aí o professor tem o celular, o smartphone, ele pode ser utilizado como dispositivo, né? Para poder controlar, para poder programar. Então, o cara com um robô de R$100, aí, R$200, mais o seu próprio celular pessoal, você conseguiria já fazer uso, né, criar esse ambiente de robótica educacional para fazer suas atividades. Né? Então, acho que isso é um ponto que a gente está trabalhando, começando agora, Orivaldo, eu acho que aproveito essa pandemia para dar um gás aí, nascer essa versão 6. Eu acho que a gente tem muita coisa aí em termos de software, né, para ser colocado, para a gente evoluir, e depois a gente poder disponibilizar, para que aí sim começarmos a criar conteúdo para esse ferramental, né? Sim. A minha pergunta, inclusive, tinha uma componente muito parecida com o que o Orivaldo acabou de esclarecer, e só ou seja, a questão do limite das regras em função do material que se usa, né? Então, mas acho que foi muito importante o que a Kinara comentou, porque exatamente a questão da disciplina, da ordem, da sequência, até faz muito sentido do ponto de vista do processo de criação da criança, né? Ou seja, apesar da criança ter uma liberdade muito grande, o processo de criação de todos nós, ele tem uma hierarquia, né? Cada um desenvolve a sua, mas existe uma hierarquia. Mas ok, muito obrigado novamente aí. Olha, contem comigo, eu tenho muito interesse nisso. É um interesse mesmo pessoal, né? Voluntário, não tem uma visão aí diferente disso. Só deixar um encaminhamento aqui. Highlander, depois você pode pegar o contato da Max, para a gente depois interagir com ele. Sim, com certeza. Já passo para vocês. Célula URA Portugal, né? Boa. E aí, só para complementar, os professores aqui que vocês comentaram, resumindo, é uma série de ferramentas e metodologias, né, que o URA usa. O professor Orivaldo falou aí do projeto lá de Pureza, que foi um projeto bastante importante. Tem as metodologias STEAM, tem as metodologias Design Thinking que o pessoal está usando hoje na educação junto com a robótica. E em Pureza não foi diferente, né? Usamos uma robótica barateada, que é aquela sucateada, e a gente viu também que em cima dos professores a gente tem aquela dificuldade, né? Tipo, a gente não abordou muito, não falou muito sobre essa parte, mas era aquela parte que chegou o professor e a gente não tinha conhecimento, que não sabia, não tinha Gmail, não sabia como fazer uma conta no Gmail. E no final, o professor sair programando e sair com um projeto para aplicar na escola foi interessante, porque o projeto final desse curso dos professores foi ele pegar o conhecimento e aplicar na sala de aula, no contexto atual dele, né? Mas aí, voltando para as perguntas. O Highlander, muito bom. Aí, professor Alexandre Oliveira, qual é a opinião de vocês? A BNCC, por ser nacional e não regional, trouxe de positivo e negativo para o uso das tecnologias, no caso específico, a robótica. E aí, Kinara que adora a BNCC. Ai, esse pessoal. Bom, o que é que eu posso dizer? BNCC, eu tenho muito mais propriedade, o que não é muito, para a BNCC da educação infantil, tá? E eu vou me deter nessa, né? Eu não vou me aprofundar no fundamental nem no médio, porque eu não tenho leitura da BNCC, uma leitura crítica sobre isso. Vamos lá, robótica e BNCC. Eu acho, BNCC considerando fazer esse recorte para a educação infantil, tá, gente? Eu acho que tem tudo a ver. Tanto as diretrizes curriculares para a educação infantil, como a Base Nacional Comum Curricular, que são os documentos basilares que regem o currículo da educação, né, da infância, eles abrem, sim, espaço para que as crianças construam experiências e significados com o uso dos diversos aparatos tecnológicos, né? A robótica está aí, né?
Está dentro desse métier, dentro desse meio. Se a gente for lá, antes de chegar à BNCC, eu vou para as diretrizes, tá? Porque foi a partir das diretrizes que a BNCC da Educação Infantil, ela nasceu, né? Então, se a gente considerar os eixos, né, de aprendizagem da educação infantil contidos nas diretrizes, quais são esses eixos? Interações e brincadeiras. Então, a base da educação infantil tem que ser através de interações e brincadeiras. Aí eu pergunto a vocês, a robótica se distancia disso? Quem é que? Com certeza não, né? Não. Para mim, a robótica, ela coaduna totalmente com esses eixos de aprendizagem, que são basilares, né? A gente tem a brincadeira, né? Quando eu digo brincadeira, é a brincadeira livre e a brincadeira direcionada, né? Com o uso de construção de robô. Vou construir o meu robô dinossauro, vou construir meu robô escorpião, vou construir a minha bengala eletrônica, e vou construir vários tipos de exemplos para me brincar, para a criança brincar, para a criança dar vida àquele brinquedo que ela planeja, né? Por meio de interações com o professor, com o colega, né? Com a escola de modo geral. Ela tem como eixo, a educação infantil tem como eixo esses dois recortes, interações e brincadeiras, que coadunam, né, diretamente com o uso da robótica educacional. Aí a gente parte para a BNCC. A BNCC é um pouco mais completa, né? Ela fala desses eixos, mas esses eixos estão dissolvidos nos direitos de aprendizagem da criança. A BNCC apresenta esses direitos de aprendizagem. Aprender a conviver, a brincar, a participar. Isso são os direitos, tá, gente? A criança tem esse direito de aprendizagem. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Quando eu pego esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, esses 6 direitos de aprendizagem da educação infantil, no qual a BNCC nos aponta, a BNCC é um documento normativo, tá, gente? Não é se eu quiser, eu aplico a BNCC. Não. As escolas são direcionadas e é uma questão normativa, de norma, né, de lei, que as escolas se adaptem a isso. Então, quando eu falo conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, para mim, o ambiente de robótica educacional, ele contempla tudo isso, né? Além disso, existem os campos de experiência, que vai dar norte à estruturação de um currículo na educação infantil. A criança tem que aprender questões que falem sobre conhecer a si mesma, conhecer e respeitar o outro, e nesse meio, nesse coletivo, saber quem são aqueles sujeitos e quem sou eu dentro desse processo. Isso é um eixo, um campo. O outro campo é trabalhar corpo, gestos e movimentos. A dança de robôs, a gente pode trabalhar isso? Corpo, gesto e movimento, né? Outra questão, outro campo, escuta, fala, pensamento e imaginação. Eu não vejo distoantes aqui, sabe? E o último campo de experiência é espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Eu acho que coaduna, eu acho não. Coaduna. Agora, para que isso aconteça, é aquela coisa que eu falei na minha apresentação. A gente precisa do humano, da dimensão humana. Quem rege esse processo? Professores capacitados, professores com olhar sensível, cuidadoso, e com conhecimento técnico da robótica, para poder fazer essa relação entre os direitos de aprendizagem da criança, normativos dentro da base, e o ambiente de robótica educacional. Contra, eu não sei se... Contra é quando o professor faz uma leitura errada da BNCC, quando o professor tem uma ideia minimalista do ambiente de robótica educacional, né, que é só dar um robozinho pronto e acabou.
Eu acho que contra está no erro, na falta de interpretação de tudo isso, sabe? E de competência, né? A gente tem que falar de competência, realmente. Competência no sentido, não no sentido mercadológico da coisa, de você ser eficiente ou não. Ou você sabe ser um professor de robótica, ou você não sabe ser um professor de robótica. A competência, ela não tem esse 0 e 10, ela não é isso. A competência é um conjunto de habilidades, né, de saberes, que esses saberes são do campo disciplinar, que você aprendeu na universidade, esses saberes são construídos com as suas experiências de vida. Então, quando você está numa situação de improviso, como é uma situação de aula normal, que a gente se depara com situações assim inusitadas, quem é professor sabe muito bem disso, que às vezes a gente vai com a aulinha planejada e quando chega num determinado contexto, o contexto é outro do que a gente pensava, e como diz Perrenot, a gente precisa agir na incerteza, né? Então, eu acho que o contra é não ter esse conhecimento, é não ter essa competência, né? Nesse sentido que eu falo para vocês, de mobilizar esses saberes para gerir uma situação conflituosa, né? Onde interligue o que é norma, o que é normativo, e o que pode ser feito considerando a potencialidade que o ambiente de robótica educacional nos traz. Espero ter respondido. O Oriva, o professor Aquiles quer complementar? Não, eu vou fazer a transcrição do que ela falou, que já rende um artigo, né? Vamos lá para a próxima. Eu não vou ler agora as próximas perguntas. Eu vou preferir que o pessoal abra o mic aí para interagir melhor. E aí, nessa fala de agora, eu vou chamar o diretor da escola estadual de Upanema, que está como nome aqui Educação e etc., para abrir o microfone aí para mandar sua dúvida, sua pergunta. Vamos ver se ele está por aqui ainda. O nome dele está como Educação e etc. Se não tiver, a gente pula aqui a pergunta até ele conseguir o mic aí. Acredito que o Thiago... Opa, boa noite. Olha, abriu. Boa noite, estão ouvindo? Sim. Bom, primeiramente, prazer estar com vocês aí. Eu gosto muito de tecnologia na educação e ultimamente tenho buscado adentrar no campo aí da robótica. Sou um diretor aqui na escola e tenho vontade de trazer esse tema, essa questão toda metodológica, tecnológica de robô para os meninos, empolgá-los. Mas aí, por acaso, descobri vocês e entrei aí, assisti lá a videoconferência, estou agora no Meet, e queria ver como é que eu faço aí para a gente encampar, de repente, um projeto de extensão com a professora, não sei nem se é de Mossoró, a festa dela, trazer aqui para os alunos. Explica aí melhor sobre esse projeto aí, URA. Pronto, acho que posso falar um pouquinho, né? E os professores complementam depois também. Estão ouvindo aí bem? Um pouco baixo, mas dá. Baixa. Baixo, deixa eu ver esse momento aqui, peraí. Melhorou? Melhorou. Beleza. Então, uma dúvida é, a escola de vocês é a escola de ensino fundamental ou ensino médio? É ensino fundamental, né? Fundamental, do primeiro ao nono ano. Ótimo. Assim, os alunos mais velhos, a gente já trabalhou com alguns alunos, né, do oitavo, nono ano, eles conseguem trabalhar tranquilamente com o kit, do mesmo modo que os alunos do ensino médio também conseguem trabalhar, né? Então, acho que uma estratégia seria a gente interagir e verificar quem de vocês, por exemplo, da escola de vocês, tem interesse em aprender a metodologia, né, as estratégias de ensino que a gente adota. A ideia do
do URA é que ele seja exploratório, né? A gente segue a linha do construtivismo, né? E do construcionismo. A gente dá algum desafio para os alunos e a ideia é que ele vai explorando cada elemento, cada peça, cada conceito que existe em volta daquele problema, daquela situação, e a partir daquela exploração ele vai criando o próprio conceito, né? Então ele parte talvez de um conceito informal e a partir dessa experimentação, esse conceito formal a gente vai ajudando, informal, vai ajudando ele a tornar um pouco mais, digamos, sólido, né? Mais formal. E acho que um primeiro passo seria convidar algum dos professores que tem interesse de trabalhar, a participar das oficinas online, né? E a partir desse momento, vocês vão conhecer um pouco de como a gente trabalha, e a partir daí tentar entender as estratégias, né? Como adaptar até algumas estratégias, da forma como a gente vem trabalhando, para o cenário de vocês, beleza? Então, acho que assim, esse material que a gente está construindo online, né, o curso que está sendo divulgado no YouTube é um ponto de partida, e a interação também com vocês pode ser digamos, uma possibilidade para a gente amadurecer como trabalhar para outras séries, né? Acho que aqui eles podem falar um pouco mais aí também, e aqui na área. De maneira bem simples, é realmente entrar em contato com qualquer pessoa da equipe URA, ou seja, tem um e-mail, tem um Instagram aí, a mensagem que você enviar, o pessoal vai se comunicar com você. A gente precisa que alguém daí esteja disponível, né, para fazer os cursos, seja presencialmente ou à distância, nesse momento à distância. Depois que isso, a gente vai ter o link, tem acesso à plataforma, né, vocês podem adquirir, né, isso aí com sites, seja sites nacionais ou internacionais. Internacional demora um pouquinho mais para chegar, mas chega, né? Então, o caminho é esse, né? O conteúdo está aí, vai entrar, fazer parte da rede e trocar experiências, né? Deixa o contato aqui também no chat. Esses cursos aí eu entro lá, lá no YouTube, lá, eu tô vendo, tem até um curso lá que botaram na primeira aula sobre Arduino. É nessa linha aí? Isso, exatamente, né? A gente divulgou na semana passada a primeira aula, então a aula está pública no YouTube, então ela está acessível para qualquer pessoa do mundo, né? Pode acessar nosso YouTube e assistir a primeira aula. O interessante é que na própria aula a gente dá todas as ferramentas possíveis, né? Basta se já está no YouTube, se já está no computador, então você vai acessar mais alguns sites, né? Basicamente um site que tem um simulador, então o que você faz digamos, no mundo real, você consegue fazer também no simulador. Então, é claro que nessa limitação que a gente tem hoje de contato físico, o simulador vem ajudar bastante na manutenção, né, das nossas atividades. Então, dá para trabalhar bem direitinho, né? Então, é acompanhar a divulgação das nossas videoaulas. A gente já divulgou a primeira aula na semana passada, essa semana a gente já divulgou a segunda, né? A gente vai falar de outras ferramentas também. Então, vai divulgar demonstrações do uso do robô. A ideia é que o nosso YouTube seja hoje, né, a porta de contato com o público geral. Tipo, e se vocês quiserem, Aquiles e Orivaldo, a gente pode até criar aí, já que o interesse está grande e a discussão também, um grupo do curso de Arduino, o pessoal que está fazendo no WhatsApp, para a gente se interagir por lá ou pelo Discord também, né? A gente pode ver essa possibilidade aí depois, do projeto URA. Eu acho que o Discord é legal, porque a gente já está ali, né? Já tem uma continuidade no Discord, pode abrir talvez mais um canal, né? Ou abrir um WhatsApp, né? Só para essa turma, né? Vocês ficam livres, né? Da organização. Mas eu acho que é uma ideia interessante, ter um canal direto de comunicação com o pessoal do YouTube, né? Ou até o próprio chat do YouTube já ajuda na interação, né? Nos comentários, né? Do vídeo, né? Exatamente. E existe o público também. Agora que eu parei para ver, vai dar 10 horas, o negócio, o tempo voa, hein? Estamos chegando ao fim, professor Aquiles, Oriva. Quem quiser ainda perguntar aí, nos minutos finais aí, as perguntas, só para não a gente estender tanto. Iago, manda a voz. Dá para ouvir? Tá me ouvindo? Ótimo, perfeitamente. Legal. Bom, primeiramente eu queria agradecer pela oportunidade. Vocês fizeram esse vídeo, foi maravilhoso. Eu sou formado em licenciatura em informática. Estou cursando uma especialização em robótica educacional, só aqui de Manaus, do Amazonas. A gente tem feito um trabalho bem legal também com a robótica tem alguns anos. Participamos, inclusive, da OBR. Alguns dos nossos alunos são medalhistas também, então parabéns pelo trabalho desde já
Todos vocês aí são pessoas que são referências para mim, então, inclusive eu estou até emocionado, né, de estar conversando com vocês aqui agora. E para encurtar, assim, a pergunta, eu já fiz um monte aí no chat, né, eu sei que o pessoal também queria conversar com vocês, mas a minha pergunta é sobre a robótica educacional no contexto da educação 4.0, né, porque muito se acredita, na verdade, a gente tem esse discurso de que a robótica educacional, ela auxilia, a gente já está inserindo a escola no contexto da educação 4.0, onde tem a ver aí com a robotização e um monte de outras coisas aí, outros conceitos educacionais, não só da parte técnica, como também do desenvolvimento de habilidades dos profissionais do século XXI, que é uma coisa também que a robótica educacional, ela está trabalhando com os alunos, né? E a pergunta principal, assim, é, durante essa pandemia e durante toda essa transformação digital que a gente está passando agora, então, por exemplo, uma noite a gente vai dormir analógico e no dia seguinte já está tudo digital. Foi algo que realmente foi bem forçado, assim, para a maioria das escolas, muitos já vinham fazendo esse trabalho, né? Mas como vocês, a opinião de vocês, assim, como que vocês enxergam a robótica dentro do contexto da educação 4.0, que estava sendo inserido nas escolas, principalmente nas escolas particulares, né? Nesse momento de pandemia, vocês acham que isso é uma adaptação da educação 4.0, da robótica dentro das escolas, ou vocês acham que não é uma adaptação, e sim um outro momento da revolução educacional, assim, 4.1, ou então, de repente, 4.5, eu não sei, porque até a educação 5.0 já existe, né? Então, assim, como que vocês enxergam a educação 4.0, a robótica dentro do contexto 4.0, nesse momento agora? Vocês acham que, ainda assim, ela funciona, ela está conseguindo ali ensinar todas aquelas a gente está conseguindo passar todas aquelas bases, ensinar as questões educacionais e habilidades técnicas também, porque uma das bases da robótica educacional também é o trabalho em equipe, né, que agora está um pouco mais desafiador para a gente fazer à distância. Como que vocês enxergam tudo isso, assim? Rapaz, essa é uma pergunta filosófica aí, foi bom para a gente fechar, né, toda essa discussão. Esses termos, né, educação 4.0, né, 3.0, ela vem acompanhando também os termos da indústria, né, indústria 3.0, indústria 4.0, só que, infelizmente, a indústria ela vai andar muito mais rápido que a educação, infelizmente, né, a inovação ela anda muito mais a passos muito mais rápidos, né, o ideal seria até fugir desses termos, né, educação 4.0, 5.0, tem até alguns alunos que criam as startups deles educacionais, botando o número, né, robótica 3.0, a nova escola, aí quando ele vai lançar, já é 3, já é 4, já é 5, né, eu pelo menos, acho que seria interessante a gente fugir dessa numeração, até porque, como o mercado, né, a indústria vai andar muito mais rápido, é interessante a gente pautar a educação em uma educação realmente onde a gente quer, é uma educação voltada para o aprender, né? Uma educação onde a gente tem que aprender a aprender. Então, eu acho que dentro desse contexto de aprender fazendo e etc., como é que a gente ensina uma criança, né, a que ela possa aprender a aprender, né? Como é que a gente consegue libertar ela, né, daquele conhecimento que está encaixotado, e ela poder pensar, ela poder, deixa eu só fechar, ela poder usar todo o poder da imaginação, né? A robótica, eu acredito que é uma ferramenta poderosíssima, né? Mas existem várias outras, né, nesse contexto tecnológico, né? A gente está pensando em formar pessoas para o futuro, né? Então, o projeto, né, do URA nasceu da ideia do Cellbots, né, de robôs com base no celular, né, compostos com celular. E eu acredito muito que, além do robô, né, outros elementos eles podem entrar e têm que entrar, fazer parte disso. Eu acredito na robótica como sendo um pilar, mas existem outros pilares. Um deles, por exemplo, seria pilares mais relacionados a artes, a marketing digital, a gestão, a finanças. Isso aí você olhando num currículo, né, a educação infantil, eu acho que a robótica se encaixa muito perfeitamente, fundamental 1, sim.
A gente pode levar isso até o ensino fundamental, médio e pós-graduação, mas alguns alunos pode ser que não necessariamente queiram a robótica até o final do seu percurso, né? É interessante no início, é interessante no meio. Será que é interessante para depois também? Eu posso usar o celular? Será que eu poderia construir, desenvolver tudo isso que eu estou desenvolvendo hoje, utilizando um celular, que é um dispositivo que já está, né? A gente quer trabalhar o projeto Um Robô por Aluno, né? Mas a gente já poderia também começar o uso no celular por aluno, que já tem, né? Então, como é que eu consigo trabalhar vários desses elementos utilizando o próprio celular, já construção de aplicativos, isso pensando no Fundamental 2, né? E, por último, fechando num ambiente aí até de startup, de inovação, né? Que é um ambiente onde a gente está com a cabeça bem aberta, já preparando para esse cara que não é um cara do 4.0, do 5.0. É um cara preparado para o futuro, como todo. A gente não sabe, né? Quem está aqui, a gente vai ver que daqui a 5, 10 anos, as profissões que já existem, várias vão morrer, né? Vão surgir outras, né? Como é que a gente vai estar apto a isso? Né? Meu pensamento é mais nesse sentido aí. A gente não colocar em caixa. Acho que eu posso também complementar um pouco aí. Estão ouvindo, hein? Estão ouvindo aí, naqueles? Beleza. Assim, a educação, né, o ensino, ele vai na direção de ser personalizado, né? Eu preciso entender a cabeça de cada aluno, eu preciso entender o mundo de cada aluno, eu preciso conhecer sobre aquele perfil do aluno, para a partir daquele ponto eu consiga trabalhar uma experiência, um conteúdo ou um conceito, né? Trabalhar um conhecimento, né? E que aquele conhecimento ele possa chegar até o aluno e o aluno consiga amadurecer em relação a esse conhecimento, né? Então, eu acredito que a robótica educacional, ou a robótica em si, né? Então, a gente pode trazer esse termo, a robótica, a educação 4.0, mas a educação em que a gente consiga personalizar esses ambientes, né? Aí o que acontece? Quando a gente pensa em robótica e a gente pensa na robótica no futuro, a gente consegue colocar sensores, né? E se a gente consegue colocar sensores e consegue construir robôs, digamos, mais adaptáveis, mais ajustáveis, e consegue criar ambientes em que o aluno interage com esse ambiente, e a partir dessa interação ele consegue aprender, né, explorar e amadurecer, a gente consegue coletar dados, né? Então vem aí a ideia, né, da indústria 4.0, né? Você consegue coletar dados a partir da coleta de dados constante, né? E, a cada momento, a todo momento você está coletando dados, você consegue analisar esses dados. Se você consegue analisar de forma automática, você pode usar os computadores para entender o que é que está acontecendo nesse processo de aprendizagem, né? Então eu estou meio que fazendo digamos, uma visualização do futuro, né? Então eu acredito que a gente pode evoluir para uma robótica, em que a robótica pode ser usada para ensinar, né, para criar ambientes de aprendizagem, e esses ambientes de aprendizagens, né, com todas as ferramentas que a gente tem disponível, podem ajudar o professor a direcionar ou a orientar melhor o aluno, né? Porque hoje a gente passa conteúdo, né? É passar conteúdo. A educação do ensino médio, ensino superior, é passar conteúdo. Mas se a gente cria ambientes de aprendizagem, e a partir desses ambientes a gente tem ferramentas que coletam dados sobre o processo de aprendizagem do aluno, a gente consegue dar uma educação personalizada e de qualidade para aquele aluno, né? Então essa é a direção da indústria 4.0, que eu acredito também que esse sempre foi o objetivo da educação, né? Eu acho que todos os grandes pensadores, todos os grandes educadores, eles tocam nessa tecla. A gente precisa entender a mente do aluno, a gente precisa entender como é que está aquela formação do aluno, qual é o conhecimento atual do aluno e como partir daquele conhecimento para o conhecimento que a gente deseja que ele chegue, né? Então, assim, acho que as ferramentas do futuro, né, as ferramentas que envolvem a robótica, as ferramentas que envolvem a indústria 4.0, podem nos ajudar a amadurecer a nossa educação, o nosso sistema educacional, para formar ambientes de aprendizagem de fato, né? Não sei se eu viajei demais, mas eu acredito que esse é um caminho viável, é um caminho possível, né? Então a gente pode usar a tecnologia a nosso favor, né? Não uma tecnologia robotizada, mas usar toda a tecnologia de robótica para trazer ferramentas para que o professor consiga tomar decisões e consiga entender individualmente cada aluno, mesmo que seja 100 alunos numa sala de aula, mas que ele tenha ferramentas para analisar automaticamente o máximo de informação que puder e gerar relatórios sintetizados, né, sobre o que está acontecendo naquele ambiente,
né? A gente vai validar isso agora, né, Auri? A gente está abrindo Olha, uma turma de 200 alunos. eu não queria abrir spoiler, não, mas acho que é isso aí, né? Então, isso vai em direção à inteligência artificial, não para substituir os seres humanos, mas potencializar a capacidade dos seres humanos. A gente vai na direção de sensoriamento, né, de coleta de dados, né? A gente vem aí por conceitos como Big Data, coleta de dados massivos, mas a coleta de dados vem junto com a análise, justamente para entender o que está acontecendo. Ferramentas de sensoriamento, de internet das coisas, né, que a gente pode remotamente coletar informações sobre aquele ambiente e a partir dessa informação a gente consegue entender de fato o que está acontecendo, né? Não sei se eu viajei demais, mas eu acredito que essa nova educação é possível e a gente pode chamar talvez de educação 4.0, 5, ou uma educação personalizada, que eu acho que esse é o foco, né? A gente precisa entender cada indivíduo e a partir do entendimento do indivíduo a gente precisa criar ambientes que sejam propícios para que ele evolua, né, para que ele cresça, em termos de aprendizagem. Falo? Pronto, acho que eu falei mais. Não, para fechar, né? Eu acho que essa é a nossa última questão. Bom, essa pergunta é meio capciosa, né? Faz a gente refletir, pensar. Eu, sinceramente falando, quando se fala nessa educação 4.0, considerando a realidade que a gente tem hoje, né, e a vida, né, me colocou, profissionalmente falando, a vida me colocou em espaços que eu vejo isso muito de perto, né, sempre trabalhei no interior, né, sempre, nessas minhas aprovações em concurso público, sempre eu estava lotada no interior, estou lotada em interior. E a realidade do interior, né, como a realidade de vários interiores de zonas rurais do Brasil, é diferente. E eu vou mais, não precisa ir para o interior, não. Vou ao espaço urbano, pego a melhor escola de Natal, por exemplo, e vejo que essa educação 4.0 ainda é distante. Então, para mim, isso ainda é muito, muito teoria e pouca prática, sabe? E existem motivos para isso. O principal motivo é a fragilidade na formação inicial desses professores. Principal motivo, né? Nós não temos um currículo a nível de licenciaturas que contemplem esse professor 4.0, que façam criar, né, currículos de formação inicial que proporcionem espaços para que esse professor 4.0 emerja, nasça. Não existe hoje, né? A pandemia, essa questão da gente estar sempre em trabalho remoto e a necessidade de uso das tecnologias pode dar uma acelerada nesse processo. E acredito que está dando uma acelerada. Forçada, mas está dando uma acelerada. Mas uma aprendizagem. Quais são os pilares do 4.0? O learning by doing, né? O tal do aprender fazendo, que é o foco no conteúdo procedimental. As escolas não tem foco no procedimento. A escola tem foco no conteúdo conceitual. Não só as escolas, mas as universidades também. O foco, isso é uma questão cultural de 1000 anos atrás. Que o foco é o conhecimento teórico, né? Você é considerado inteligente, culto, se você domina a teoria. E aí está o erro. Quando você vai para a prática, para o mercado de trabalho, aí você vai ver o quanto faz falta as habilidades socioemocionais, o quanto faz falta o trabalho colaborativo, o quanto faz falta o trabalho interdisciplinar, que são pilares dessa educação 4.0. Que não foge muito dos discursos pedagógicos mais atuais, da psicologia de base mentalista, que considera o sujeito histórico, que o sujeito é produtor de conteúdo e conhecimento. A gente sabe, eu falo a gente porque eu sou pedagoga. Eu estudei para ser educadora, né? Os currículos dos cursos de licenciatura em biologia e matemática, enfim, dessas disciplinas, eles têm uma carga muito pouca pedagógica para refletir sobre isso.
Então, assim, a gente sabe que são conceitos que a gente trata desde a história da educação, de John Dewey, Pestalozzi, Rousseau já falava sobre isso, são os clássicos da educação, né, do século XIX, que já falavam sobre isso. Nós estamos em que século? A gente ainda está trabalhando isso, né? Então, é um conceito que vem da indústria, né, que a gente tem que ter muito cuidado com esses conceitos. Eu falei da questão da competência, né, que vem também da questão da indústria, do profissional, de caráter positivista, tecnicista, porque a escola ela é holística, a escola ela é globalizante, a escola tem outra postura, deveria ter outra postura, né? Então, assim, eu acho que a gente, nesse novo contexto que a gente está perpassando, é um contexto incentivador para a gente chegar a alcançar essa educação 4.0, né? Mas eu acho que falta um percurso árduo aí, né? A questão da conectividade, a indústria 4.0, conectividade global. De onde que a gente tem conectividade global? A gente não tem isso, né? Tá aí a escola o ensino remoto de Angix, que a professora vai ter que bater na porta do aluno, entregar a prova e o aluno bater na porta da professora para dar a devolutiva. Não tem rede, não tem infraestrutura, não tem tecnologia, aparato mesmo, celular, alguma coisa assim nesse sentido. Então, a realidade do Brasil é muito diversa, né? Diversificada. E eu não vou nem considerar, vou considerar classe A estourando a melhor escola. Mesmo assim, não estamos praticando a educação 4.0 na sua essência, tá? Existem lampejos, não vou dizer que não existe. Existem práticas, existem professores engajados, existem sim, mas são isoladas. Não, a gente tá longe de ter essa homogeneidade, né? Mas estamos aqui na luta. Boa, professora Kinara, boa demais. Inclusive, já complementando aí esse contexto, é uma pergunta interessante, né? E aí vocês falaram que a educação 1.0, 2.0, algumas pessoas que estão aqui devem não saber, né? Tipo, a educação 1.0 é aquela da Revolução Industrial, aquela educação que é em cadeira enfileirada, o professor ainda é o centro da atenção da educação e tudo mais. E essas educações aí que estão mudando, que está na segunda, na terceira, é uma educação mais voltada para o aluno e, como o professor Ivaldo falou, o professor Aquiles e a Kinara, num meio mais colaborativo, onde o aluno, ele participa da sua educação e o professor ali está como um tutor. É isso que o pessoal vem trazendo hoje nesse modelo de educação 1, 2, 3.0, por aí em diante. E aí a gente vai encerrar aqui, né, o nosso bate-papo aqui, nosso segundo momento. Agradecer novamente a todos vocês que estão aqui participando e dedicar esse tempo aqui para tirar dúvida aí com os nossos grandes mestres da área da robótica. E eu só tenho a agradecer a toda a equipe do URA, a vocês que estão aqui, aos professores que estão participando desse momento. E se eles quiserem dar a voz aí para o momento final, agradecer ou falar algo, dar uma dica, igual a gente fez lá também no webinar, no YouTube. Só para a gente encerrar. Sim, só para falar, o formulário eu coloquei aqui no chat para quem quer o certificado. Então, respondam até hoje, que a gente vai encerrar o Forms hoje mesmo. E aí, eu acho que esse bate-papo vai ficar gravado no YouTube também, a gente pode postar lá, juntamente com o webinar, em um segundo momento. Tá, tchau, galera, obrigado. Tiago, aí a resposta, não para não. Quem quer. A gente consegue tirar uma foto? Eu queria dar uma última palavra aí, Usa o Open Roberto aí, pronto, não para a robótica. Vai, o professor Ivaldo. Eu queria dar uma última palavra. Assim, uma grande motivação do URA existir é justamente o trabalho com a cultura. Eu acho que o foco, assim, um dos focos do URA, eu não falei isso de forma explícita, mas na verdade, uma essência do URA é trabalhar em cima de uma cultura, né? Tem a ideia da cultura making, mas tem a ideia da cultura colaborativa, mas eu tenho a ideia da cultura open source. Então, a gente traz esses elementos para trabalhar com esse conhecimento, né? Então, a essência do URA é colaborativa, é open source e é maker, né? Então, a gente tem que trabalhar com essa cultura, né? E, assim, eu sinto falta realmente dentro da universidade. Eu acho que o URA faz cada vez mais sentido justamente pela necessidade de ter espaços que sejam incentivadores dessa nova forma de enxergar a educação.
Então é isso. Obrigado aí por todo mundo, obrigado pela audiência. Vamos fazer a foto aí. Acho que tem 19 guerreiros aí, até o final, 10 horas da noite. Valeuzão, vamos fazer essa foto aí. E acompanha os próximos webinars, né, professor Ivaldo? Que vai ter mais assunto aí. Exatamente. Valeuzão, obrigadão aí. Cadê a Kinara, a fotinha? Tá com a câmera ligada? Tá, né? Liguem a câmera aí se puder, para aparecer aí. Gente, liga a câmera. Eu liguei a minha, mas eu não tô me vendo aí na telinha, não sei se... Você tá aparecendo. No print sai, né? Pronto? Vamos. Oi? Foi. Então, beleza, pessoal. Que momento, né? Bater a foto online, todo mundo entra. Verdade. Um abraço a todos. Ei, Valeu, fale gente. com os professores aí, ó. Se os professores, se vocês tiverem dúvida, mandem e-mail para eles. Agora vai ter outro link, outro para outro meeting. A parte do... Enche uma caixa de... vai ser cerveja, né? Vai ter uma live, a gente vai botar aqui. Entra no Discord, bota um bot para tocar música no Discord, a gente faz a playlist juntos e fica escutando. É o do churrasco, né? O link do churrasco. Onde a gente consegue a foto? Compartilha lá na rede social. Quem sabe compartilha na rede social lá. A gente coloca lá na rede, pode colocar também no GitHub do URA, que eu acho que é repositório lá. Show de bola. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Parabéns, pessoal. Parabéns para vocês. Tchau. Tchau, Valeu, Alexandre. Até mais. Valeu, obrigadão aí.